Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto Neto, sou professor de Geografia do Rio de Janeiro. Vou trabalhar mais uma vez com vocês uma habilidade do Enem da competência de número 4. A competência de número 4 é aquela, recapitulando, que fala sobre as questões da tecnologia, que comenta questões relativas ao impacto das tecnologias em diferentes aspectos da vida humana. Não somente da vida social, mas como da produção, do consumo, da organização das sociedades, até do trato do homem com o meio ambiente, nós podemos extrair algumas análises em termos do uso da tecnologia, correto? Essa competência, portanto, nós analisamos 2 aulas atrás a questão da influência que essas tecnologias trazem na questão do espaço industrial e hoje nós focamos em algumas outras influências que podem ser trazidas exatamente por essa questão da tecnologia, certo? Vamos lá então. Analisando nossa habilidade de hoje, nós tratamos da habilidade de número 20 e dominar a habilidade, ser capaz de dominar essa habilidade de número 20 do Enem significa saber selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Portanto, temos que pensar em partes boas, argumentos favoráveis, e partes contrárias ou argumentos desfavoráveis à questão das modificações que essas tecnologias trazem, tanto a questão da vida social quanto ao mundo do trabalho. Mais uma vez, senhores, uma habilidade de abrangência absurda, né? Uma habilidade onde podemos contemplar questões do trabalho, questões da vida social, faces positivas, faces negativas. Então, buscando ser o mais abrangente possível, nós vamos fazer o quê? Buscar analisar um pouco de cada coisa para deixar uma base boa para vocês, certo? Então, começando o nosso trabalho, falar dessa habilidade significa falar hoje em dia, num contexto mais moderno, mais atual, do que a gente chama de terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é o que nós chamamos de revolução, que o geógrafo Milton Santos, um dos principais analistas da globalização brasileiro, por isso valorizado, chamou de revolução técnico-científica informacional. Do que se trata? Quando pensamos numa revolução técnico-científica informacional, pensamos em algo que não somente é uma revolução que nos traz uma inovação tecnológica, como a primeira revolução trouxe o carvão mineral e a máquina a vapor, ou como a segunda revolução trouxe o petróleo, a indústria automobilística e por aí vai, mas também e principalmente uma nova dinâmica de circulação de informações e de tecnologias. Então o que nós pensamos? Cada vez mais, essa revolução técnico-científica ela vai trazer para nós a necessidade de analisarmos a habilidade fundamental para compreender essa nossa habilidade de número 20. Vamos lá. Uma das realidades, citação do próprio Milton Santos, desse geógrafo que nós consideramos um dos mais importantes analistas da lógica global. Uma das realidades mais extraordinárias do mundo atual é a velocidade com que são transmitidas informações entre diferentes lugares. Hoje vivemos uma revolução técnico-científica informacional, daí o termo. A revolução técnico-científica informacional é a revolução também da circulação de informações. É a revolução do chamado, pelo próprio Milton Santos, meio técnico-científico informacional. Esse meio técnico-científico informacional seria, portanto, o conjunto de aparatos, o conjunto de tecnologias que são necessários para esse novo momento industrial. Agora pensa, esse novo momento industrial, se ele traz, como nós já vimos 2 aulas anteriormente, produtos mais flexíveis, espaços industriais mais flexíveis, é quase que evidente que tudo que se relaciona a esse processo de produção e de consumo, bem como de trabalho, será, portanto, mais o quê? Flexível, certo? A palavra-chave, portanto, para compreender esse novo momento não somente industrial, mas produtivo como um todo, bem como o mundo do trabalho, a cultura, a lógica do consumismo, é a palavra flexibilidade. Vamos ver isso juntos? Olha aqui. Quando pensamos nessa lógica da terceira revolução industrial, portanto, pensamos na lógica de tecnologia e de informação cada vez mais flexíveis. A tecnologia tem que se atualizar de uma maneira muito forte. A informação ela tem que ser cada vez mais conectada entre as áreas, cada vez mais temos que fazer uso disso que o geógrafo Milton Santos chamou de meio técnico-científico informacional. Não somente o produto, não somente a tecnologia e nem somente a informação, como também quem? Dá uma olhada, o trabalho.
Os trabalhadores, como eles lidam com a questão da tecnologia, eles precisam cada vez ser mais qualificados para tal. Se eles lidam com essa questão da tecnologia e precisam dessa qualificação para que isso aconteça, eles precisam ser qualificados para quê? Para simplesmente fugirem àquela lógica do trabalhador fordista, do trabalhador antigo, do trabalhador de segunda revolução industrial, onde ele apenas repetia um processo. Ele apenas apertava um parafuso, ele apenas pintava uma parte de um produto, apenas batia o martelo. Aquela atividade alienada, aquela atividade especializada, ela é abominada por quê? Hoje em dia nós temos máquinas para fazer isso. O trabalhador ele precisa ser cada vez mais flexível e para ser flexível ele precisa cada vez ser mais o quê? Qualificado. Eu tenho algumas forças de mão de obra que ainda carecem da sua especialização, algumas forças de mão de obra que ainda vão precisar conduzir uma atividade em específico, mas principalmente hoje o que diferencia o trabalhador que é valorizado no mercado de trabalho é a sua flexibilidade. É a capacidade de desempenhar funções cada vez mais variadas. E essa capacidade de desempenhar funções variadas traz exatamente uma nova lógica produtiva industrial, correto? Analisando uma outra coisa, analisando ainda outra face flexível dessa terceira revolução industrial, podemos pensar no consumo como algo cada vez também mais flexível, o consumismo. Cada vez mais temos na lógica da propaganda e marketing uma capacidade de flexibilizar as nossas relações de consumo. Cada vez mais o consumo precisa ser mais acelerado e a reposição dos produtos ela precisa acontecer de uma maneira mais acelerada, exatamente para que essa economia se mantenha aquecida e esse aquecimento mantenha essa economia flexível. Esse sistema, portanto, de produção flexível, onde a mão de obra precisa ser flexível, onde a tecnologia, a informação precisam dessa flexibilidade, precisam de um consumo que acompanhe essa lógica. O consumo precisa ser renovável, o consumo precisa ser cada vez mais acelerado, exatamente para poder manter essa lógica produtiva também acelerada e também aquecida, correto? Para isso surgirão algumas lógicas industriais, algumas até estratégias de propaganda e de marketing, visando exatamente dar essa flexibilidade, conferir essa flexibilidade ao produto. Se o produto por si só não gera um atrativo a você para ser consumido, nós vamos, portanto, nós industriários, nós donos das indústrias, vamos criar possibilidades, criar argumentos para que você compre aquele produto. Quer ver? É o que nós chamamos de dois conceitos. O conceito da obsolescência perceptiva e o conceito da obsolescência programada. O que é isso? Basicamente, quando pensamos na obsolescência perceptiva, obsolescência é um termo que vem de tornar obsoleto, né? Vem de tornar obsoleto, logo de tornar velho, de tornar inútil, de tornar substituível. Ou seja, a menina dos olhos da indústria. A indústria precisa que seus produtos, por mais que sejam aclamados pela propaganda e pelo marketing na hora da venda como ótimos, duradouros, essenciais, fundamentais, ela precisa que esses produtos ou estraguem logo, ou então eles sejam mentalmente, psicologicamente substituídos logo na vontade, no ideário das pessoas. A obsolescência, portanto, perceptiva, ela fala de quê? Ela fala de uma necessidade psicológica de você consumir. Você precisa cada vez mais consumir com uma avidez e com uma velocidade maior, exatamente por conta dessa necessidade de renovação da produção. Quando pensamos, não caio nessa, não sou consumista, não vou pensar, por exemplo, numa estratégia industrial de mudar o emblema de um produto, de mudar a corzinha, colocar num modelo de carro novo um frisozinho cromado, mudar as calotas do carro e dizer que é o novo modelo do novo ano. Se eu não caio nessa, eu vou ter do mesmo jeito que consumir o produto. Por quê? Talvez você não vá cair nesse consumismo de maneira tão acelerada, mas você precisa renovar o seu produto, por quê? Porque se ele não fica obsoleto na sua percepção, no seu imaginário, ele fica obsoleto de maneira física. Ele literalmente se torna obsoleto porque ele quebra ou porque ele cai em desuso. Pergunto a você, você poderia até hoje ter um celular dos anos 90? Você pode me dizer, não, eu sou muito cuidadoso, eu guardo tudo meu com um cuidado muito grande e se eu tivesse um celular dos anos 90 ele não teria quebrado. Não interessa. A obsolescência programada já o teria substituído. Os celulares dos anos 90 não tinham tecnologia GSM, não tinham chip. Então aquele celular antigo pra caramba que você tinha lá nos anos 90, que talvez os seus pais tinham lá nos anos 90, ele hoje já não serve. Porque seja porque ele quebrou, ou seja porque o marketing estimulou você a consumir um novo, ou então porque alguma tecnologia foi atualizada de forma programada
para substituir aquele bem, para substituir aquele produto. Portanto, o produto precisa ser flexível na sua concepção, o produto precisa ser flexível na sua durabilidade, na sua variedade para estimular o consumo, o produto precisa ter marketing flexível para estimular você a consumir de maneira flexível e até mesmo a tecnologia, a informação. 2 aulas atrás vimos até que o espaço industrial desse novo momento será, portanto, flexível, correto? Seguindo adiante, mais uma flexibilidade para nós analisarmos. O trabalho. O trabalho se torna cada vez mais flexível no sentido do trato com a tecnologia. O trabalhador, para estar afeito a esse uso da tecnologia, ele precisa ser mais qualificado e logo mais flexível. Ele precisa saber lidar com essas novas tecnologias. Ele precisa saber lidar, por exemplo, com o próprio processo de robotização da produção. Esse trabalhador precisa ser flexível e, curiosamente, a necessidade desse trabalhador na produção também será, infelizmente, flexibilizada. Cada vez mais, eu robotizando a produção, eu promovo mudanças estruturais na nossa produção. Mudanças estruturais nos trazem o chamado desemprego estrutural. O que é esse desemprego estrutural? O desemprego estrutural é alguma mudança qualquer que tenha havido na indústria, na estrutura produtiva da indústria, que venha a aniquilar um determinado posto de emprego. Portanto, o trabalhador precisa ser mais flexível, ele precisa consumir de forma mais flexível e, além disso, a necessidade dele é flexível. Hoje, aquela atividade repetitiva, aquele martelo que é batido, aquele parafuso que é apertado, como era no Fordismo, como era nas primeiras décadas, até a primeira metade, principalmente do século XX, hoje essas funções elas são repetidas por uma máquina. E o trabalhador ele precisa ser em menor quantidade, mas em maior qualidade de qualificação. Para ele ser o quê? Adivinha? Flexível, correto? Então esse sistema que é até apelidado, adivinha, de sistema de acumulação flexível ou sistema de produção flexível, ele tem a flexibilidade em todos os seus aparatos. A necessidade da força de trabalho, a qualificação dessa força de trabalho para que ela desempenhe cada vez funções mais variadas, para que o trabalhador seja cada vez mais multifuncional. O espaço industrial, a circulação de informações, a característica do produto, a durabilidade do produto, cada vez nós temos, portanto, uma lógica mais flexível. Até na concepção dos bens. Vamos lá. Quando pensamos na tecnologia versus a lógica de geração de tecnologia, nós pensamos que recentemente lê-se nos últimos 30 a 40 anos, dentro dessa lógica industrial, nós temos de forma crescente a figura de novas formas de organização produtiva que buscam cada vez mais focar numa produção não somente do bem, não somente de uma peça desse bem de forma esparsa no território, como também da sua própria tecnologia. É a figura do que chamamos dos chamados tecnopolos, o surgimento desses tecnopolos de cidades. O exemplo aqui que é trazido no nosso material, Campinas, interior de São Paulo. Campinas com universidades, até alguns centros de pesquisa, associados a algumas dessas marcas que você consegue visualizar aí, que são marcas que usam essa tecnologia e que investem dentro desses centros de pesquisa ou dentro dessas universidades, exatamente buscando um benefício mútuo. Ou seja, o centro de pesquisa é beneficiado porque ganha esses investimentos das fábricas, das indústrias, e ao mesmo tempo os centros de pesquisa ou as universidades cedem mão de obra qualificada ou até mesmo tecnologias inovadoras para essas produções. Isso é uma invenção que se disputa entre Estados Unidos e Japão, a autoria, dos anos 70. Basicamente, o Japão começa um pouco com essas ideias de investir em alguns centros de geração de tecnologia, mas a gente não pode chamar no Japão de uma área desconcentrada, porque o Japão é muito pequeno. Na verdade, quem começa a buscar algumas áreas distantes do seu próprio território para fazer isso, nos próprios anos 70 e início dos anos 80, são os Estados Unidos, com o Vale do Silício, com a costa oeste norte-americana, já investindo em uma nova indústria de informática, de telecomunicações, até bélica e aeroespacial, sempre associada à tecnologia. Portanto, a concepção da produção tecnológica, que era muito restrita aos grandes centros, ela se torna o quê? Flexível. Cada vez mais flexível, tanto quanto dentro dos seus territórios em cidades mais variadas, tanto quanto em áreas diferentes do mundo, como é, por exemplo, o Brasil,
que até ontem, entre aspas, não gerava tecnologia. E hoje em dia nós temos alguns desses tecnopolos, não só Campinas, São José dos Campos, também em São Paulo, Rio de Janeiro, o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, também investindo na geração de tecnologias de informática. Cada vez mais especializamos alguns espaços para poder flexibilizar até a concepção dos bens e até mesmo a concepção dos produtos, correto? Pensando então não somente nessa circulação de riquezas, como nos impactos positivos ou negativos dessa questão da tecnologia, nós pensamos que a geração de tecnologia fica mais flexibilizada, isso seria um ponto positivo. O trabalho, ele fica mais qualificado, o que seria bom, porque eu ganharia mais sendo qualificado e teria maior acesso à educação, mas por outro lado em menor quantidade. Então vemos uma parte boa e uma parte ruim, como a habilidade pediu. Quando pensamos na desconcentração da indústria, bom porque industrializa algumas áreas do planeta que antigamente não eram industrializadas, ruins porque tende a explorar também algumas dessas áreas que antigamente não eram exploradas, correto? Quando pensamos na diversidade dos produtos e do consumo, ruim do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do excesso de exploração até das forças de mão de obra que vão ser repetidas e repetidas e repetidas nesses processos industriais, mas bom no sentido da maior diversidade de tecnologias, maior diversidade de aparatos produtivos, enfim, tecnologia, lembre-se disso, tem uma parte positiva e uma parte negativa em tudo. Portanto, a herança dessa habilidade para você é ser capaz de julgar criticamente cada uma delas, correto? Um grande abraço, até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 110. Bom estudo e até a próxima aula!